A internet e as redes sociais revolucionaram a forma de comunicação e o modo como as pessoas ficam sabendo do que acontece perto ou longe. Se antes eram os jornais, revistas e os veículos como TV e rádio que exerciam a função de trazer as notícias, hoje conseguimos nos informar sobre tudo rapidamente por meio do celular. Ao mesmo tempo que essas ferramentas como o Facebook, o WhatsApp e Twitter democratizaram, de certa forma, o acesso à informação, elas facilitaram uma prática que sempre existiu, mas não da forma como acontece hoje, a disseminação em massa e quase que instantânea das fake news, ou no bom português, das notícias falsas. Como impedir esse tipo de prática sem limitar a liberdade de expressão? É isso que nós vamos discutir no programa de hoje. Acompanhe! As fake news não se caracterizam apenas por ser um fenômeno em que a informação não corresponde à realidade. Elas têm o objetivo de enganar ou induzir quem as lê ao erro. Pode ser por motivos comerciais, políticos, eleitorais ou simplesmente pessoais para prejudicar alguém. Quem não se lembra das inúmeras mentiras divulgadas durante a campanha eleitoral de 2022 ou sobre a vacina contra a Covid-19 durante a pandemia? Apesar de terem sido duramente desmentidas pelos tribunais ou pelo mundo científico, ainda tem gente que continua acreditando em algumas delas. De acordo com Marcelo Trezer, doutor em comunicação social e ex-presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, nunca se viu um fenômeno com essas proporções anteriormente. A desinformação ou a mentira, né, os contos do vigário, nada disso é novo, né, na história da humanidade. Acho que provavelmente desde que existe linguagem a gente tem mentira. O que mudou dos últimos 30 anos para cá foi a internet. Porque antes, mesmo que uma pessoa quisesse assim, promover uma falsidade, tinha muitos limites, né? Ela ia ter que usar carta ou telefone, ou ia ter que imprimir uma revista, um livro, e tudo isso custava caro e levava tempo, né? Hoje, a tecnologia digital nos permite enviar para milhares de pessoas ou até milhões de pessoas um conteúdo em poucos segundos, com poucos passos, a custo próximo de zero. Então, isso amplifica muito, né, e dá uma dinâmica nova e muito mais acelerada para a maneira como a desinformação se espalha. E essa é a grande diferença, e por isso que parece que a desinformação se tornou um problema maior nos últimos anos, e de fato se tornou, né? Segundo o levantamento Digital News Report do Instituto Reuters, realizado no ano de 2022, 83% dos brasileiros se informam pelas plataformas digitais. O índice é bem superior ao meio que está na segunda posição, a televisão, com 55%. O estudo também demonstra que, no Brasil, o acesso a notícias por todas as fontes tradicionais vem caindo desde 2013 e de forma mais acentuada no caso da mídia impressa, que atualmente atinge apenas 12% da população. Sobre o acesso a notícias pelas plataformas digitais, o YouTube é o meio preferido dos brasileiros para essa finalidade, com 43%, seguido de perto pelo WhatsApp com 41% e o Facebook com 40%. Geralmente, eu acho que é importante a gente buscar meios de comunicação com alguma credibilidade, enfim, que tenha algum tipo de acesso verdadeiramente fidedigno às notícias, enfim, às fontes, para antes de tomar qualquer tipo de decisão sobre algum link, alguma coisa mais ou menos suspeita, né? Eu vou direto na fonte, eu pesquiso no Google, vejo a data, horário e pesquiso, converso com amigos também,
para ver se realmente aquela notícia procede. Eu só lido assim com as pessoas que eu mesmo confio, né? Que é assim, que eu vejo assim que é familiar. Nem sempre é fácil identificar a veracidade de uma notícia, pois, segundo Trezer, as fake news costumam mexer com o emocional de quem as recebe. Ele cita algumas dicas de como verificar se uma informação procede. O primeiro passo é examinar se aquela notícia nos causa alguma emoção forte. Porque normalmente a desinformação ela é formatada para causar indignação, para gerar ultraje ou, né, ou qualquer sensação assim muito forte, justamente porque o objetivo é atrair a atenção, atrair a audiência, fazer com que as pessoas compartilhem, né? Então, o jornalismo profissional, como ele né, adota um tom mais sério e toma mais cuidado para não fazer assim afirmações equivocadas, ele acaba sendo, né, mais neutro emocionalmente. Então, o primeiro passo é esse. Se eu sentir que minhas emoções estão sendo muito mobilizadas, pode ser que eu esteja frente a uma notícia falsa. Então, eu já tenho que tomar cuidado aí. Depois, o ideal é a gente procurar numa ferramenta de busca na internet aquele assunto e ver se outros veículos publicaram a mesma coisa, porque não tem acontecimento importante no mundo que não vai ser publicado por, né, uns 10, 20 veículos pelo menos, né? Então, se só uma pessoa está dizendo alguma coisa na internet, é muito provável que aquilo ou seja falso ou pelo menos esteja descontextualizado. E terceiro, tentar buscar em fontes independentes, né? Então, por exemplo, se há algo a respeito de saúde pública, eu posso ver o site do Ministério da Saúde, né, da Secretaria de Saúde. Se há algo sobre economia, eu posso procurar o site do Banco Central, e por aí vai. Então, aí a gente tem que saber avaliar qual seria uma fonte, né, fidedigna de informação. Posso procurar, né, artigos científicos, né, cientistas, tem muitos cientistas hoje nas redes sociais, né, que divulgam informação fidedigna. Conforme Juliano Madalena, jurista especialista em direito digital, atualmente não existe uma tipificação criminal específica para a disseminação de fake news. Ele explica que isso leva os tribunais a enquadrar essa prática, na maioria das vezes, nos casos de crime contra a honra, com punições menores. Hoje, no direito brasileiro, nós não temos uma legislação específica para tratar as notícias falsas, as fake news ou, em alguma medida, desinformação. Por essa razão é que o judiciário tem feito, digamos, uma espécie de interpretação e aplicação do direito posto para esse cenário, na maioria das vezes, digitalizado, e aplicando, portanto, aquilo que diz o Código Penal e o próprio Código Civil em relação aos tipos próprios de crime contra a honra, como as questões relacionadas à injúria, difamação e a própria calúnia, e de igual forma o Código Civil na sua medida em relação às reparações civis. O grande desafio que nós temos é justamente compreender esse conceito de desinformação, de notícia falsa e, portanto, o próprio conceito de verdade, né? Essas penas vão variar de 2 a 5 anos, a depender do tipo penal. São tipos penais considerados de menor potencial ofensivo, ou seja, eles acabam transformando a própria situação penal em eventuais transações, eventuais substituições, eventuais serviços que venham a ser prestados para substituir a pena propriamente dita. Agora, é claro que o fato de nós não observarmos nestes crimes o tratamento que o Código Penal dá, não ser, digamos, penas altas e penas mais duras e severas, não os reduz à qualificação de tipos penais próprios. Está em discussão no Congresso Nacional um projeto de lei conhecido como PL das Fake News, que busca regular o uso dos ambientes digitais. Pela proposta que já passou pelo Senado e aguarda para ser votada na Câmara dos Deputados, as grandes empresas de tecnologia como o Google, a Meta, dona do Facebook, do Instagram e o Twitter, poderão ser responsabilizadas
por práticas abusivas de seus usuários, devendo moderar os conteúdos potencialmente nocivos. Além disso, de acordo com o texto, será criado um tipo penal para quem promover, de forma automatizada, informação que sabe ser inverídica. Para José Nunes, presidente da Associação Rio Grandense de Imprensa, a proposta é benéfica. De acordo com o jornalista, não existe censura à liberdade de expressão e as Big Techs também devem seguir normas, assim como os veículos de jornalismo profissional. Acredito que o acesso às redes sociais ela deve continuar sendo limitado, enfim, sem dúvida nenhuma, é extremamente importante para a sociedade como um todo. Mas o que a gente tem que limitar, sim, é a questão das informações fraudulentas que estão sendo postas hoje como verdadeiras nas redes sociais. Nós tivemos, há bem pouco tempo atrás, uma eleição no Brasil que foi praticamente o cenário eleitoral ocorreu dentro de uma rede social. E isso, muitas vezes, aquilo que era debatido, aquilo que era levado em rede nacional, através de rádio e televisão, a campanha eleitoral pela rádio e televisão, feita de forma equânime para os partidos políticos, ela é fundamental que se consiga manter isso. Não a forma que está sendo posta hoje, que um partido político usa das redes sociais e faz a sua campanha apenas em rede social e não tem critério nenhum. Então, tem sim que haver critério, principalmente no que diz respeito à questão eleitoral, porque senão a gente vai ficar numa barbárie onde aquele que tem uma boa visão, enfim, da questão da rede social, que trabalha muito bem isso, ele acaba sendo, digamos assim, beneficiado em função disso. Não como era antigamente, onde cada candidato, enfim, expunha apenas nos veículos de comunicação. Então, para nós, isso é fundamental que haja uma regulação na questão das redes sociais. Nós entendemos que há necessidade da regulação, como eu falei anteriormente, para pelo menos dar um regramento à situação. Porque do jeito que está, na forma como hoje está posta, na questão da desinformação, ela é muito difícil a gente trabalhar como profissional da comunicação que quer fazer um jornalismo informativo e não um jornalismo opinativo, de se trabalhar com essa demanda extremamente alta da desinformação no Brasil. E muitos veículos usam até mesmo benefício próprio, não apenas veículos, mas enfim, pessoas que usam essa desinformação para seus benefícios próprios. Para nós, é um desserviço à sociedade. A Câmara Municipal de Porto Alegre também tem adotado medidas para coibir a divulgação de notícias falsas. Uma delas foi a aprovação do projeto de lei que cria o Programa de Enfrentamento à Disseminação de Informações Falsas no município. De caráter educativo, a iniciativa do vereador Aldacir Olibone, do PT, prevê a realização de campanhas periódicas pela Prefeitura sobre a necessidade da checagem de fontes confiáveis de informação e de combate às fake news, assim como a promoção de cursos, palestras e seminários de formação sobre o tema nas escolas municipais e para servidores. Nós percebemos que agora, principalmente na última eleição, que as fake news elas prevaleceram no mundo da comunicação, né? Todo mundo dizia, não, mas isso é mentira. As fake news acabaram enganando, vamos dizer assim, ou deixando em dúvida grande parte da população brasileira do que era verdade e do que era mentira. E nós percebemos que, com esse advento da tecnologia, as escolas públicas principalmente, que passam a receber instrumentos, né, para poder ter acesso à internet, como o Facebook, enfim, o WhatsApp, e mais do que isso, outros instrumentos, muitas vezes tu recebe e não sabe se é verdade ou mentira. Então, nós, através do projeto de lei, criamos um programa educativo na educação básica em Porto Alegre. O projeto aqui, primeiramente, foi votado, foi para o governo, enfim, vetou através do vice-prefeito, voltou para cá, foi derrubado o veto. Porque é de extrema importância, dentro da educação básica, ter um programa
que pode ser feito parcerias com universidades, com gente que entende disso, para dar uma orientação ao jovem de como perceber se é verdade ou mentira, se é uma fake news ou não. Então, nesse sentido, eu acho que é fundamental, porque a gente percebeu que no mundo da comunicação ele é muito amplo, vasto e tal. E como há também um projeto no Congresso Nacional, existe aqui a nível de Estado, aqui na Câmara Municipal, nós apresentamos no mesmo bojo, vamos dizer assim, de poder ter a nível federal, a nível estadual e municipal, esta orientação educativa incluída na educação básica. O Legislativo da capital ainda aprovou e instalou a Frente Parlamentar de Combate às Fake News. Presidida pelo vereador Pedro Ruas, do PSOL, a frente tem a missão de debater medidas que possam ser implementadas em âmbito local. Sabemos, há fatos inúmeros de que mentiras divulgadas em massa, que são as chamadas fake news, elas podem ser desde uma fofoca singela, a separação de um casal que não ocorreu, uma morte de um grande artista, de um ator, de um jogador, um atleta que também não ocorreu, já vi muito isso. Mas também proibir, por exemplo, divulgar algo contra vacinas, que salvam vidas. E aí nós chegamos no ponto da tragédia, do crime. Então eu defendo que aquilo que vale para a vida real, o Código Penal e todas as suas consequências, também tem a validade na realidade virtual, porque hoje as duas se confundem e as pessoas são as mesmas. E os fatos nefastos também são os mesmos. Por isso a nossa turma que quer fazer esse tipo de trabalho na nossa frente parlamentar é para esclarecer em Porto Alegre, nos nossos limites, mas as redes vão além, né? Vão além de Porto Alegre, mas a nossa atuação é em Porto Alegre, na capital, mas que nós possamos mostrar como é nefasta a fake news e como deve ser proibida e como nós temos que apoiar um marco regulatório. O tema fake news tem gerado constantes debates no parlamento porto-alegrense. Alguns vereadores avaliam com restrições alguns pontos de uma possível regulação. Uma empresa de rádio e de televisão, ou rádio ou televisão, é uma concessão pública, por isso que tem o ônus e o bônus de ser uma concessão pública e muitas vezes ganhar muito dinheiro com patrocínio. Por isso a linha editorial dessas empresas, elas precisam saber o que estão vinculando. A rede social, ela não é uma empresa de comunicação como é uma TV e um rádio. Ela é um ambiente de convivência, de troca de ideias e é praticamente impossível você editar ou editorar uma rede social sem que haja uma censura. Repito, não acho que as Big Techs tenham que ser uma terra sem lei, especialmente na questão do usuário. Não é possível haver usuário anônimo, acho que essa é uma mudança que poderia acontecer. Mas querer comparar um canal de TV e um canal de rádio com uma rede social, para mim é uma falácia de falsa premissa. Ambas são distintas e ambas têm atuações distintas na sociedade. Nós entendemos que qualquer projeto que seja contra a liberdade de expressão, ele é ruim. As pessoas têm que ter o direito de colocar para fora os seus sentimentos, sempre respeitando o direito individual e coletivo de todas as pessoas. Nós entendemos que já há muitas leis no nosso país e essas leis, na verdade, elas deveriam ser cumpridas. Nós entendemos que esse projeto ele é de competência do Congresso Nacional, mas nos causa uma preocupação muito grande o seguinte sentido: quem vai dizer o que é verdade ou o que é mentira? É uma pessoa que é nomeada pelo presidente da República? Então nós entendemos que é um projeto complexo, é um projeto difícil. Entendo que não é o momento para se debater esse tipo de coisa. Nós estamos passando por um período sui generis da nossa história, com vários escândalos de corrupção do atual governo, né? Esperamos que com calma, com trabalho, com diálogo, possamos amadurecer essa ideia e que a verdade venha à tona e as pessoas possam continuar tendo a sua liberdade de expressão. Então é um tema complexo, repito para ti, eu gostaria que fosse maturado e desenvolvido com muita calma.
Eu diria que os passos principais para se verificar se uma informação é falsa ou não são os seguintes. Primeiro, ver se aquilo mobiliza muito minhas emoções, porque normalmente a desinformação é formatada para causar ultraje e indignação. Segundo, buscar na internet para ver se tem outros veículos, outros canais divulgando a mesma informação, né? Terceiro, buscar em outras fontes, que podem ser agências de checagem, podem ser sites oficiais do governo, site da Câmara, site do Senado, da Assembleia, e também em sites de jornais, né, que a gente confie. O Com a Câmara na Cidade de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar este e outros conteúdos produzidos pela TV Câmara nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.